Agora com a Ana. Ana, a gente trouxe uma perguntinha aqui pra você, que é uma afirmação, na verdade, né? O envelhecimento reduz a capacidade de sentir o prazer sexual? Isso é um mito ou uma verdade? Olá, eu sou a Ana Kimaia, sou sexológico bodywork e sexóloga, e eu transo. Eu transo bastante. Cada um com seus problemas. Então, só pra gente seguir nessa linha que um sexólogo não transa, outro transa, eu transo. E aí, antes de falar se mito ou verdade, eu queria fazer assim uma observação da plateia que está aqui com a gente. Eu queria saber se vocês podem me ajudar para a gente visualizar quem tem de 20 a 30 anos, se vocês pudessem ficar de pé. De 20 a 30, só para a gente ver aí quantas pessoas somos. 20 a 30. 20 a 30. 20 a 30, não vale mentir. 20 a 30. E aí eu queria que as pessoas olhassem assim com uma proposta de curiosidade, de quantidade de gente. Valeu, gente, de 20 a 30, obrigada. Agora eu gostaria de fazer... a próxima turma é de 30 a 40. Gostaria que vocês se levantassem. E gostaria que vocês se olhassem de 30 a 40, como estamos aí. Tá super populoso. Beleza, obrigada, 30 a 40. Aí, Bianca, agora vai. E aí eu queria agora ver estatisticamente de 40 a 50. Quem somos? Olha! De 40 a 50, temos um bom número também para se observar. Muito bom! Obrigada, de 40 a 50. E eu queria agora uma observação. Quem tá 50 a mais? Eu já comecei eu aqui. Muito bom. Boa. Então, eu vou convocar aqui uma reflexão importante de 50 a mais, né? Que pode ser que a gente fale coisas surpreendentes, né? Então, se é mito ou verdade, eu queria trazer uma informação importante. Independente do grupo que você levantou, eu queria fazer... Agora só pode ser com a mão, não precisa ficar de pé para não ficar se expondo muito. Quem de vocês aprendeu sobre sexo olhando pornografia? Quem de vocês aprendeu sexo conversando com os pais? Quem de vocês não se lembra se aprendeu isso em algum lugar? Interessante. E quem é outro? Os outros? Muito bom. Outros. Escola, trabalho. Outros são outros. Praticando, às vezes, né? Então, o que eu quero dizer sobre essa provocação que foi feita nessa minha fala é que é mito que o prazer vai esvaziando quando a idade vai aumentando. Por quê? Porque quando a idade vai aumentando, a gente está colado no que estão falando de sexualidade pra gente. Então, onde a gente aprende? Vocês devem ser uma exceção aqui, né? Eu acho que fui convidada por uma exceção. Mas a maior parte das pessoas aprende sobre sexo na pornografia. Dá uma passadinha lá, não é um vício sobre pornografia, mas eu dei uma passadinha lá e vi o quê? Eu vi penetração, ereção, eu vi gente com corpos bonitos, e é isso que eu vi. E aí aquela criança do brigadeiro, ela chega lá no vídeo pornográfico observando essa realidade e vai criando aqui uma biblioteca de informações sobre sexualidade. Então, eu só posso desejar corpos que são sarados e novos. Quem sente prazer são pessoas que gemem e gozam e têm penetração. Então, os adultos vão avançando com essa mentalidade que está registrada em cima de fatores que a indústria do filme pornográfico quer que a gente acredite. E aí, quando chega a 50 a mais, você fala, morri. Não posso mais fazer nada disso, né? Aliás, não posso nem assistir pornográfico, porque pessoas de 50 a mais não assistem pornográfico. Então fica... Mentira!
tem gente fazendo filmes pornográficos de 50 a mais. Então, o que eu quero dizer é que essa reflexão ela é importante porque é o que, na verdade, pedem para que a gente acredite que enquanto mais a gente for passando da idade, menos a gente tem que estar colado nesse assunto. E existe uma estatística muito importante aqui no Brasil, que 70% da população 60 a mais tem uma atividade sexual ativa. E eu não estou falando de penetração. E eu não estou falando de sexo, eu estou falando de atividades que envolvam a parte corporal, que pode ser inclusive a masturbação. Por que não? Então, hoje eu atendo muitas pessoas 50 a mais que foram credenciadas pela pornografia e que não têm conhecimento sobre o seu corpo. Então, elas querem chegar no prazer, mas estão tomando Viagra. Elas querem chegar no prazer e estão fazendo cirurgias de correção nos lábios internos. E aí não deu certo, por uma série de coisas. E quando chega no consultório, eu sempre falo, o que você sabe do seu pênis? Qual a história que seu pênis tem para contar pra gente? O que a sua vagina sabe? O que você sabe sobre sua vagina? Você já viu a sua vagina no espelho? Não, eu não vi. Mas a vagina do pornográfico, ela viu. Então, é muito complicado a gente chegar nessa idade onde, por exemplo, tem mulheres como a Cláudia Raia tendo filhos. Que mulheres com 60 a mais estão fazendo crossfit. Então, quando chegou na nossa vez e está chegando a vez dos 50 a mais, a gente não pode ficar debruçado nessa linha do tempo que prejudicou o prazer. A gente ficou prejudicado. E agora, bem na nossa vez, a gente está atento a isso. Então, tem muitas mulheres com 72 anos indo nos consultórios e passando por sessões de sexológico bodywork tendo orgasmos. E não é sobre penetração. É sobre 70 anos, como eu posso ter a minha vagina numa situação saudável e onde eu vá, não preciso transar com qualquer pessoa, mas eu estou disposta a entender sobre a minha vagina. Pacientes de 72 anos. Temos pessoas de 60 anos com situações de próstata, de cirurgia na próstata, que não têm ereção, mas estão debruçadas com isso. Então, são os velhinhos tarados que estão no consultório, ou são as pessoas que estão engajadas no processo de melhorar a sua autoestima, melhorar a sua saúde sexual, melhorar seu repertório, ter energia vital. Do que nós estamos falando? Então, eu achei muito legal quando o Alan provocou essa reflexão, porque é o que passa na mídia. Então, se você tem cabelos brancos, você não deve estar transando. Você deve estar fazendo outra coisa. Mas não é isso. Não é só sobre isso. Tem uma camada de população que está acreditando que isso vai acontecer e tem outras pessoas se debruçando em muitas coisas. No crossfit, na sexualidade, em mudar de situações onde eu era monogâmico, agora eu virei não monogâmico, onde eu era hétero e agora eu sou bi, pessoas de 60. Então, elas estão erradas porque elas estão atrasadas ou elas estão efetivamente se colocando à disposição de uma reflexão importante para a gente avançar para um outro degrau de maturidade sexual? Ou a gente vai ficar colado lá na pornografia achando que só tem penetração e só pode ter essa relação sexual quem for bonito, barriga legal e tiver aquele clima? Ou então, se eu estou lá no casamento e estou lá só transando com meu marido e aquilo que eu aprendi, eu vou morrer com aquilo. Tem a geração dos vibradores chegando aí, onde as mulheres de 60 anos estão consumindo vibradores. Não, é muito audacioso isso, né? Mulheres de 60 anos não podem consumir vibradores. Mulheres de 70 anos não podem se masturbar. Então, eu achei muito pertinente essa provocação de pessoas de várias gerações irem se preparando para essa reflexão. Como eu quero chegar nos 50? Eu quero chegar com uma cabeça disposta a falar sobre atividade física, crossfit, se eu estou comendo lactose, glúten, ou também quero falar sobre vagina e pênis? E quero falar sobre masturbação com 70? Ou isso não é possível? Então,
Então, acho que é muito importante a gente causar essa reflexão de um jeito saudável, sem ligar a história da pornografia, sem ter uma baixaria no meio do caminho, né? Baixaria é o que eu quero dizer, alguma coisa muito vulgar que iniba as pessoas de falar desse assunto, né? Que a gente possa trazer mais para as empresas reflexões desse lugar, né? Eu, quando cuido da minha saúde sexual, eu estou cuidando da minha vida. Quando eu me masturbo, eu estou cuidando. Escovo o dente, me masturbo e tomo café. Ah, mas eu não posso me masturbar porque não tenho mais vontade. E não estou falando que todo mundo tem que ter. Mas quem tem essa ritualística, ela está cuidando da saúde sexual. E é uma coisa pouco falada. Então, achei legal quando a Nina traz essa reflexão sobre o brigadeiro. Isso não começou agora aqui. Isso começa lá com os nossos pais, que não falaram, que castraram alguma cena masturbatória ali, né? Uma tensão, ai meu Deus, fui pego, e agora o que eu faço com isso? Né? Engulo isso é feio. E aí, quando a gente vai para algum fórum, a gente não fala sobre isso. A não ser que a gente beba um pouquinho, um happy hour, mais contraída, aí a gente dá uma faladinha sobre isso. Né? Mas falar assim, eu achei muito bacana vocês estarem debruçados nesse tema provocativo dentro das empresas. Porque a gente está falando de saúde sexual que vai dar qualidade de vida para as pessoas. Vai deixar as pessoas mais tempo ativas, mais tempo produtivas. Quando eu mexo minha energia sexual, eu estou, de alguma forma, mobilizando meu processo criativo. Então, se vocês estão numa empresa que é o business de criação, como seria pensar que se eu estiver ativando a minha energia sexual de maneira saudável, isso pode ser muito produtivo. Né? Produtivo no sentido não só para entregar para a empresa, produtivo para me sentir bem, para eu me sentir empoderado. E se eu estou com a minha libido com questões, porque eu cheguei na menopausa, ou se estou com a minha libido baixa, então eu não cuido mais disso, deixa chegar nos 80 e alguém cuida disso. Enquanto isso, eu vou cuidando de outras coisas. Então, é uma reflexão importante que eu acho que pode começar na empresa, mas pode começar na escola de um jeito mais educacional. Mas aqui na empresa, eu acho que é essa provocação, né? Do quanto eu estou me dedicando a esse assunto. De 0 a 10 aqui, quem está 10% dedicado nesse assunto que eu estou falando? Ou lendo, ou discutindo. Tem alguém nível 10 falando? Eu estou cuidando desse assunto sobre sexualidade. Tem alguém assim, tipo, nível 10? Boa, muito bom. Tem alguém tipo nível 5? Beleza. Tem alguém nível 1? Tudo bem, 2. Boa. Então é um jeito só da gente graduar a importância que a gente está dando para esse assunto, porque às vezes a gente coloca outras coisas na frente. Então eu queria convidar vocês, né, a discutir mais. Eu tenho um trabalho muito importante aqui em São Paulo, junto com o Guilherme. A gente trabalha com consciência sexual, a gente fala com grupos que estão dispostos a se debruçar numa comunicação somática mais positiva em cima da sexualidade. São grupos de várias idades, de 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 70 a mais. A gente tem gente que frequenta, que tem essa proposta. Como eu observo o meu corpo diante de alguma comunicação que eu não quero me expressar na hora de uma situação mais sexual, mais íntima. Eu consigo me expressar, eu não consigo me expressar, eu travo. Como é isso? Porque já que o brigadeiro foi colocado que era ruim, que eu ia para o inferno, então é melhor eu não falar sobre isso na hora que eu estiver lá na festa. Ou então eu vou me debruçar e comer todos os brigadeiros sem falar sobre isso, né? E depois no dia seguinte eu tomo um chá e tudo melhora. Né? Como que a gente, como adulto, está trabalhando a nossa comunicação sexual com o nosso corpo, sabendo exatamente o que a gente quer, eu quero brigadeiro, eu quero língua de sogra, eu quero beijinho, eu nem sei o que eu quero, eu estou numa festa tão maravilhosa, eu nem estou sabendo, não, tem tanta gente comendo, mas eu exatamente o que... Ouvi falar que brigadeiro é bom, mas não sei se é bom, né? E se eu tiver 50 a mais, eu nem posso desejar nada, né? Porque quem está com 50 está com diabetes, nem pode desejar mais brigadeiro. Né? Na verdade, a gente nem tinha que estar aqui.
Então eu fico pensando nessa coisa do quanto a gente está debruçado nesse assunto. Então eu convido vocês a refletir, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu estou no Instagram como Conexão Terapêutica e fico super à disposição para poder conversar a qualquer momento com pessoas como vocês ou pessoas que vocês conhecem que precisem desse apoio para fazer essa travessia de sair do pijama e do aposentadoria e vamos gozar, transar, falar de vibradores, falar de penetração, falar de coisas que às vezes não combinam. É isso. Muito obrigada. É isso, gente. Vou seguir aqui com Ana e Lucas. Momento, grandes perguntas, pequenas respostas. Ana, os hormônios, né? A mudança hormonal 50 a mais pode dificultar a vida sexual. E como que faz para despertar essa energia sexual quando não se tem mais tanto essa vontade? Ou, por outro lado, existem pessoas que são assexuadas e que não tem como... que não tem essa vontade, né? Não tem, no geral. Boa pergunta. Eu sempre sugiro fazer uma investigação com o médico para entender taxas de hormônio, para ver se isso é uma coisa física. E depois que saímos da história física, que, por exemplo, se tiver tudo certo, observar as questões emocionais até chegar nesse trabalho dessas conversas, né? Então, a investigação, ela passa por uma varredura de possibilidades, ao invés só de se desengajar e falar, não, isso é uma questão de vontade. Não, pode ser que a minha taxa de hormônios com a menopausa tenha dado uma alteração, isso atrapalha significativamente. Mas vamos pensar que não seja isso. O fato de eu não gostar de sexo não significa que todo mundo precisa gostar de sexo. Ai, mas eu não gosto, eu tenho que gostar? Não necessariamente. Mas às vezes eu já gostei um dia, e a minha pergunta poderosa sempre foi assim? Sempre foi assim, desde sempre? Teve alguma situação na tua vida que você virou essa chave? Então vamos fazer essa investigação. A partir do momento que você virou essa chave, o que estava acontecendo lá? Para não ficar uma coisa sem observar com profundidade. Então, sim, é possível fazer uma investigação onde a gente vai trabalhar a questão física, emocional e sexual e não desconsiderar nenhuma dessas brechas. Obrigado, Ana. E Lucas, para terminar com uma pergunta para você. Palmas para Ana, muito